só, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero todo mundo prestando atenção aqui na tela, porque a gente vai aprender uma coisa bem bacana mesmo. O que a gente vai aprender nessa aula de agora? A gente vai aprender a configurar um esquema de aterramento TNS em uma casa que não tem quadro de distribuição, né? Que vai ser legal? Então, comigo aqui na tela, presta bem atenção. Você já está visualizando aí do lado esquerdo um padrão de entrada. É um padrão de entrada monofásico e, portanto, vai entrar dentro dessa residência fase e neutro. Preste bem atenção, olha só. Fase e neutro entrando na residência. E aí, para a gente configurar um esquema de aterramento, meus amigos, não importa se a casa é monofásica, bifásica ou trifásica. Não altera a forma de configurar o esquema de aterramento, porque essa configuração é independente das fases, é somente entre terra e neutro, tá bom, gente? É assim que a gente configura esse esquema. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um aterramento agora nessa casa. Observa que bem aqui, gente, vamos dizer assim, no pé da parede, dessa primeira parede do lado esquerdo, nós vamos colocar uma arte. Olha a arte chegando aí, ó, na verdade representada pelo símbolo do aterramento. E aí é o seguinte, vai subir o cabo de aterramento, olha só, até o neutro lá em cima. Chegou no neutro aqui em cima, gente, ele vai interligar com o neutro, e a partir do momento que ele interliga com o neutro, ele já segue para dentro da residência, observa aí. Com isso, pode acreditar, já está configurado o esquema de aterramento TNS, com certeza absoluta. Só que para que vocês possam ter mais certeza ainda e ficarem mais seguros do que vocês estão aprendendo, eu vou trazer aí para vocês um item da NBR 5410, mas antes deixa eu só dizer uma coisa para vocês, pessoal. Essa junção aqui em cima do aterramento com o neutro, vocês podem fazer com o conector split bolt, é só uma sugestão, tá? Que é esse conector aqui, tá bom? Ou, se preferir, faz aí com um conector da tua preferência, ou se quiser pode até emendar direto também, tá bom? Não tem problema não, é só uma sugestão, tá bom, meus amigos? Agora sim, deixa eu trazer o item da norma aí para vocês, é o item 5436. Inclusive, a gente tem usado bastante esse item em outras aulas também. Então, vamos ler junto. Olha só. Em toda edificação alimentada por linha elétrica em esquema TNC, o condutor PEM deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha na edificação ou a partir do quadro de distribuição principal. Como nós não temos quadro de distribuição principal, meus amigos, a gente vai separar a partir do ponto de entrada da linha na edificação. Vou já explicar para vocês, tá? Então, separar de que forma? Em condutores distintos para as funções de neutro e de condutor de proteção. A alimentação elétrica até aí TNC passa, então, a um esquema TNS. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar isso para vocês detalhadamente, mostrando aqui na nossa configuração, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Mais uma vez, só que agora explicando detalhadamente. Vamos lá. Em toda edificação alimentada por linha elétrica em esquema TNC, pessoal, a maioria das edificações vão ser alimentadas por esquema TNC. Por quê? Porque o neutro é aterrado no padrão de entrada. Inclusive, isso é uma norma da maioria das concessionárias. Então, seguindo, o condutor PEM deve ser separado. Quem é o condutor PEM? Aqui é o neutro, pessoal. O neutro é o condutor PEM, porque como ele é aterrado no padrão de entrada, então o neutro já sai de lá como um condutor PEM, porque foi juntado o condutor de proteção e o neutro, por isso que é o condutor PEM. Então, vamos lá, vamos seguindo. O condutor PEM deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha na edificação. Onde é o ponto de entrada da linha na edificação? Pessoal, esse pedaço da parede aqui, ó. Esse pedaço da parede onde está entrando a alimentação elétrica que vem do padrão de entrada, esse é o ponto de entrada da linha na edificação. Deu para entender? Bacana, vamos seguindo. Ou a partir do quadro de distribuição principal. Eu já falei para vocês, e vocês já sabem, não tem quadro de distribuição aqui. Mas tem que ser separado como? Em condutores distintos para as funções de neutro e de condutor de proteção. Olha só aqui, pessoal, a partir do momento que o aterramento subiu, ligou com o neutro, observa como é que eles seguem para dentro da residência, meus amigos. Olha só, aterramento aqui, ó, e o neutro bem aqui, gente, no meio, ó. Eles seguem separados. Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Em condutores distintos para as funções de neutro e de condutor de proteção. A alimentação elétrica até aí, TNC, passa, então, a um esquema TNS. Bacana, gente? O neutro, gente, ele é um TNC, na verdade, até aqui. A partir do momento que juntou esse aterramento e separou e entrou separado aterramento e neutro dentro da residência, é um TNS. É um TNS. E não é TNCS não, tá? É TNS.
TNS, tá bom? Não vão achando que só porque no padrão de entrada é um TNC e quando chega aqui foi configurado um TNS vai ser TNCS, que não é. A gente não deve levar em consideração o padrão de entrada na configuração do esquema de aterramento, até porque o padrão de entrada é da concessionária. A parte da NBR 5410 é na residência. Então, como o aterramento, o esquema de aterramento é da NBR 5410, só passa a realmente a vigorar o esquema, o início do esquema de aterramento na residência, a partir do ponto de entrada da linha na edificação ou a partir do quadro de distribuição principal, quando a casa tem quadro de distribuição principal. Deu para entender até aí, meus amigos? Inclusive, isso foi tema da aula, de uma aula nossa, de uma aula anterior, tá bom? Então é assim que funciona, tá? Então agora que vocês já sabem disso, o que nós vamos fazer para fixar ainda mais o entendimento de vocês? Deixa eu trazer para vocês a figura número 1 do esquema TNS de aterramento da NBR 5410. Olha aí, ela está chegando e eu quero começar mostrando essa parte aqui, ó. Aterramento da alimentação. Esse aterramento da alimentação, muita gente acha que é o aterramento do padrão de entrada, e não é, é o aterramento da residência, que é o verdadeiro aterramento da NBR 5410. É esse aqui, pessoal, tá bom? Então, voltando aqui para o desenho, observa que o aterramento, ele interliga com o neutro nesse ponto aqui. Onde é que a gente vê isso daí na prática? Aqui, pessoal, no nosso desenho, ó, interligou aqui em cima, ó. Observa, voltando para o desenho de novo, que a partir do momento que eles se interligam, eles seguem separados para dentro da residência. O aterramento e o neutro seguem separados. Observa aqui em cima, pessoal, interligou aqui, ó, nesse ponto e segue separado para dentro da residência, ó, aterramento e o neutro lado a lado. Voltando aqui mais uma vez para a figura número 1, observa as massas. As massas é qualquer equipamento que vai precisar de um aterramento, pessoal, qualquer equipamento. Então, observa que se as massas, se o equipamento, vamos dizer assim, precisa do aterramento, puxa daqui. Precisa do neutro, puxa daqui. Da mesma forma vai ser numa instalação elétrica que não tem quadro de distribuição. Como assim? Observa aqui, pessoal, nessa imagem, olha só, tá? Então, observa que aqui tem uma tomada aqui do lado esquerdo, observa que a tomada puxou a fase daqui, ó, o aterramento dessa parte aqui, que é o condutor de aterramento, e o neutro daqui. Da mesma forma, a lâmpada, observa, o neutro foi direto para a lâmpada, a fase desceu para o interruptor, voltou o retorno para a lâmpada e assim por diante, pessoal. Quantas lâmpadas tiverem na residência, é assim que vai ser ligada. Quantas tomadas tiver na residência, é assim que vai ser ligado, porque o esquema de aterramento já está configurado, independente disso. Deu para entender até aí, meus amigos? Bacana? Um outro detalhe bem interessante é que nesse ponto de entrada da linha na edificação, observa que a gente fez a junção do aterramento e do neutro aqui, mas a gente poderia ter feito do lado de dentro da residência também. Tá bom, gente? Então, a partir do momento que você pegou o raciocínio, depois tu desenvolve o trabalho conforme tu achar melhor, achar mais conveniente, tá bom? Aí é contigo. O importante é vocês pegarem o raciocínio do trabalho, o raciocínio da configuração do esquema de aterramento. E a partir do momento que vocês pegaram o raciocínio, até essa entrada que vem do padrão de entrada, observa essa entrada aérea aqui, pessoal, do ramal, ó, pode ser diferente também, pode ser subterrâneo, como por exemplo, olha só, dessa forma aqui, ó. Observa, ó, tudo na tubulação, saiu subterrâneo do padrão de entrada. Então você pode fazer conforme você achar melhor. Inclusive, até mesmo esse esquema TNS, como eu falei que você pode fazer tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, na parte da entrada da linha na edificação, como você poderia fazer aqui embaixo também, nessa caixinha aqui de passagem, ó. Poderia fazer o esquema, a configuração do esquema assim também. E aí só era subir para dentro da residência como está aqui. Tá bom, meus amigos? Então, é dessa forma que a gente faz esquema de aterramento TNS em uma residência que não tem quadro de distribuição. Espero que vocês tenham entendido. E aí eu deixo aquele abraço para vocês e também aproveito para pedir aquele like, tá bom, meus amigos? Para você que gostou da nossa aula, dá aquele like pra gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Se você deseja adquirir materiais de estudo, apostila de aterramento para ficar fera nesse assunto, dá uma olhada na nossa descrição, gente, sem compromisso. Conhece lá nossos materiais de estudo, tá? Além das apostilas de aterramento, nós temos a apostila de eletricista residencial e predial, temos a apostila de comandos elétricos para quem está começando do zero, tem nossos cursos também, dá uma olhada, gente, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, até porque é sem compromisso, tá bom, gente? Se você gostar e puder adquirir, adquira. Se não, assim que for possível, você adquirir, com certeza você vai fazer uma boa aquisição, tá bom, meus amigos? Grande abraço, a gente se vê nas próximas aulas, valeu, tchau!